Bom dia a todos. É um bom dia quando nosso coração, nossa mente está preocupado com nossa eternidade. A eternidade com Deus, com Cristo. Esta manhã eu quero falar um pouquinho sobre a qualidade do verdadeiro atalaia. Aquele atalaia registrado por Deus, chamado por Deus. No livro de Ezequiel, no capítulo 2, nós encontramos a qualidade de um verdadeiro atalaia. Quando Deus fala com o profeta Ezequiel, ele diz no capítulo 2: Filho do homem, põe-te em pé. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo e me pôs em pé. Eu vi o que me falava. Disse-me, filho do homem, Deus falando com o profeta Ezequiel. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles, seus pais, prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. E eu te envio a eles, que dirás: assim diz o Senhor Jeová. Isso é do Velho Testamento, mas está falando sobre o atalaia. Agora no versículo 5 em diante. Eles quer ouça ou quer deixe de ouvir. Porque eles são casas rebeldes e não hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ezequiel. Deus está falando com Ezequiel. Então diz a mesma coisa no versículo 7. Mas tu dirás as minhas palavras, quer ouça, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Então, quando Deus ordenou e ordena um verdadeiro atalaia, ele tem que dizer aquilo que Deus mandou. Não pode torcer as escrituras. O que Deus mandou.
Deus é bom, é misericordioso, tardio em se irar. Está na Escritura isso também. Mas Deus, do outro lado, é justo. Deus é justo. Diante do Senhor, nada é encoberto. Tudo Ele vê. É uma dualidade. Quando aconteceu no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos traziam os seus bens que vendiam e traziam aos pés de Pedro, Ananias e Safiras mentiram e morreram. Morreram por quê? Por causa que eles mentiram e quiseram enganar os apóstolos, Pedro, o apóstolo Pedro. Então Deus é justo, tem os dois lados. Se nós façamos ou fizermos o que Deus manda, lutarmos por isso com falha, porque são homens, não existe justo sequer um, diz a Bíblia também. Mas todos nós erramos, fomos destituídos de Deus, da sua glória, por causa dos nossos pecados. Mas Cristo Jesus fez conosco uma nova aliança. Então Deus é justo, a dualidade, ó. Misericordioso, paciencioso, perdoador, tardio em se irar, tudo isso é Bíblia, tudo isso é Deus. Misericórdia, mas do outro lado ele também é justo. Juízo, Atos capítulo 4, na cura daquele paralítico, quando os religiosos do seu dia quiseram tapar a boca dos apóstolos Pedro e João para se calarem, o que foi que Pedro respondeu para aqueles religiosos? Ele disse no capítulo 4, ele diz o seguinte, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Chamaram-se e disseram que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Está aí o atalaia. Aí está o atalaia, aí está o verdadeiro homem, né? De Deus. Mandou eles fazer julgamento. Julgue. Se é justo ouvir vocês ou a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos vistos e ouvido. Mas eles ainda ameaçaram mais
não achando motivo para os castigar, deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram, pela cura, né, do paralítico. Pois tinha mais de 50 anos o homem que se operaram aquele milagre de saúde. E solto eles foram para os seus. Contaram tudo o que lhe aconteceram aos principais sacerdotes. Agora os sacerdotes religiosos do seu dia ficaram irados, começaram a perseguir para prenderem Pedro e João. Agora, Deus, Cristo, é justo. Os nossos crivos, nossos sofrimentos, muitas vezes não é que nem o de Jó. Sem pecar, com provações tremendas que não tem como explicar este acontecimento. Mas veja o fim que aconteceu com Jó. Examine aí para você ver. Então, Deus é justo, sempre justo. Deus é justo. Quando o Senhor manda um atalaia, um verdadeiro homem de Deus falar para o povo, não pode haver falha nas suas profecias. Porque se eu falar 10 palavras verdadeiras e uma mentira no meio, não é válido um verdadeiro profeta. Ele é um profeta misturado, falso. Então tem que ser assim diz o Senhor, conforme o Criador manda. Então Deus, sobre isto, está advertindo aos cristãos de hoje. Todos nós, todos, que com Ele não podemos brincar. Sofremos as consequências aqui, uns por provas e outros temos que pagar, passar pelos nossos crivos, conhecendo que não pode brincar com Deus. Não podemos brincar com isso. Veja como está o mundo religioso de hoje, metido na política, misturado com o mundo. Eu estou dizendo a verdade. Eu estou dizendo a verdade. Enquanto Deus está me poupando, mesmo no meu crivo de luta ou de enfermidade, eu tenho que dizer a verdade. O meu coração tem que estar dilatado, cheios do Espírito, para dizer essa verdade. Porque Paulo disse a verdade diante do sinédrio também, daquele povo daquele dia.
Pedro disse: examina bem aí, veja se é justo eu parar de falar esta verdade, porque não existe outro nome a dado para que possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Isso está escrito no original, a mesma situação. Deus tem, teve e terá os seus verdadeiros atalaias no seu tempo, no seu dia. Paulo, o apóstolo, diz a mesma coisa. 23, no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, quando ele falava a verdade para aquele povo. Comandante romano Cláudio Lísias concede o direito de defesa do apóstolo Paulo, mais uma vez, agora, em julgamento democrático, como cidadão romano, diante de todo o sinédrio religioso dos juízes na primeira Bíblia, dos sacerdotes, pastores ou padres. Continua Paulo. Paulo, concedendo o seu julgamento, olhou para todos os membros presentes do sinédrio e começou a sua defesa. Irmãos judeus, tendo cumprido até hoje com a boa consciência, limpa minha, Senhor, a missão que o Criador me deu. Veja o que Paulo diz, capítulo 23, de Atos dos Apóstolos. Diante disso, veja aí o que aconteceu. O líder do templo, Ananias, o arcebispo, o pastor, presidente, deu ordem aos que estavam perto de Paulo para que batesse na sua boca. Está vendo aí a ira dos religiosos, seu tempo, seu dia? É hoje a mesma coisa. Diga a verdade para essa turma aí. Diga. Diga que estamos errados. Diga que nós temos que voltar de novo para Deus, para Cristo, para a palavra, para o amor. Que Deus é amor. Deus é amor, mas é juízo. O que eles mandaram fazer? Bata na boca dele. Ordem do templo, do Ananias, o sacerdote, o arcebispo, o pastor do seu dia. Ao ouvir isso, Paulo disse: aqui está a dualidade. O Criador ferirá você, parede branqueada. Paulo, por que falar isso para o sacerdote de Deus? Sacerdote de Deus? O religioso do seu dia irado contra a verdade. Fira ele na boca. Mas Paulo diz: o Criador te ferirá, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar conforme a lei, lá da Bíblia Velha, das coisas de lá. Mas contra a própria lei, ordena-me que me fira. Aí está a justiça do Senhor. Provavelmente Paulo pensou que por ser cidadão romano passaria sem esta no revelar
fala isto, mas ele mandou o Ananias, no seu dia, ferir Paulo, o apóstolo, na boca. Mas ele disse: eu parei de brinqueada, Deus te ferirá. Não brinquem com o Senhor, religiosos dos seus dias. Não mintam mais. Não entre pelo caminho de Ananias e Safira, porque Deus está olhando para isso. Um dia ele vai intervir no assunto nosso. Um dia ele vai. O seu dia está chegando. Apocalipse 17, que mata os profetas, apedreja os que te foram enviados. Por isso Jesus chorou sobre Jerusalém. Disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que te foram enviados. Porque Deus está falando isto, os seus verdadeiros atalaias, professores da verdade. Por quê? Porque o atalaia de Deus não pode mentir e nem torcer as Escrituras, o mesmo que Deus diz. Não pode torcer o que Deus diz. Não é a Bíblia em si, mas é o que Deus diz, é o que Cristo diz. Então examina bem. Estão surdos, cegos, mornos na política, atrás do materialismo. Mas veja se Pedro, os apóstolos, pegavam os bens dos seus fiéis, que traziam os seus pés para porem no banco e se manter riqueza como um obreiro. Não. Não e não. Eles pegavam para distribuir aos que não tinham. Aonde estamos, irmãos? É hora de voltar. Eu estou voltando dia a dia para que o meu ego seja limpo pelo sangue do Cordeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Minha saudação a todos. Nesta grande manhã, todos que me ouvem, um verdadeiro atalaia tem que dizer aquilo que Deus manda dizer. E mais nada. Põe na cadeia o Pedro e o Paulo e os apóstolos, mas de lá ele tira até que chegue o seu dia de ser levado, o seu dia de ser assassinados. Como diz o professor Acre, não é isto mais a não ser a perseguidos pela verdade. Bom dia a todos. Bom dia. Saudação a todos.